1 Timóteo, capítulo 1, de 12 a 20. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Amém. Oremos, irmãos. Bondoso e eterno Deus, nós, mais uma vez, ó Deus, nos achegamos, ó Pai, a Ti, e desejosos, ó Pai, de ouvir a Tua voz. Desejosos, ó Deus, de aprender de Ti, de termos, ó Deus, resplandecendo, ó Pai, aos nossos olhos, a glória e a beleza do Evangelho. Nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor se apiede de nós, que o Teu Espírito, ó Deus, fale aos nossos corações, alimentando o Teu povo, ó Deus, com a Tua santa palavra, alimentando, ó Deus, o Teu povo com as palavras que saem da Tua boca, trazendo, ó Deus, também instrução, correção, trazendo quebrantamento, ó Deus, e trazendo vida, ó Deus, aqueles que ainda se encontram sob a condenação do pecado, que ainda se encontram sob o domínio de Satanás, que a Tua palavra, ó Deus, gloriosa, que o Evangelho bendito de Jesus Cristo se faça ouvir e resplandeça, ó Deus, que os homens se constranjam na Tua presença, e que os Teus filhos se regozijem com a Tua voz ao falar aos seus corações. Nós te pedimos isto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, em caráter de recordação, nós estamos tratando de uma carta que tem uma finalidade pastoral, distinta das outras cartas que são encaminhadas às igrejas, tratando de questões específicas, questões de convivência entre os irmãos, questões de pecado, questões de heresias e etc. Esta carta ela tem como o alvo, um jovem pastor chamado Timóteo. E Paulo, por meio desta carta, o está instruindo. Ele roga para que Timóteo permaneça na cidade de Éfeso, para edificar aquela igreja, para, como o próprio texto nos diz no capítulo 1, não permitir que outra doutrina fosse pregada, fosse ensinada. E Paulo está aqui fornecendo a Timóteo instruções a respeito do ministério. E eu acho, irmãos, especialmente belo a forma com que o próprio apóstolo Paulo, em convocando aqui Timóteo para este dever, o arguindo para esta vocação e esse ministério, ele fornece aqui nos últimos versos do capítulo 1 um testemunho pessoal a respeito do seu ministério, do seu chamamento e a respeito da fé que ele possui em Cristo Jesus. Você percebe, o verso 15, que para mim é o verso central aqui nesta passagem, onde Paulo
traz aqui o seu testemunho particular a respeito do ministério apostólico. Ele vai deixar claro no verso 15 que algo que é de fundamental importância é que a palavra afirma que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual ele é o principal. Nesse sentido, irmãos, nós vamos observar que existe um caráter distinto aqui no ministério e é um caráter evangélico. O evangelho, se pudéssemos resumir, é o poder de Deus para a salvação. E o evangelho que nós conhecemos e nós cremos, ele possui algumas características. E essas características do evangelho nós vamos perceber no próprio ministério. No ministério pastoral, que está aqui por ser iniciado por Timóteo, também no ministério do apóstolo Paulo. Você vai perceber que algumas características do evangelho, elas são replicadas. E isso é de fundamental importância. Porque o ministério pastoral, o ministério ele não é como qualquer uma outra atividade. Quando você almeja uma carreira, o evangelho não é como qualquer outra profissão. É algo distinto, é algo singular. O comissionamento é distinto, a capacitação é distinta. A natureza desse ministério, ela é distinta de todas qualquer outras carreiras, profissões ou vocações que nós conheçamos. E nisso nós vamos poder observar nesta noite, eu quero deixar claro para os irmãos essas características evangélicas que são, em um primeiro momento, evidenciadas aqui no próprio ministério do apóstolo Paulo. Tá? A primeira dessas características que nós vamos observar é o fato de o apóstolo Paulo ele ter sido capacitado pelo próprio Deus. Essa é uma característica, irmãos, que nós não podemos nos esquecer. O próprio Deus é que o comissionou para o seu ministério. Você percebe que no início do texto ele vai dizer exatamente isso. No versículo 12, ele vai dizer exatamente isso, que ele dá graças a Deus. Ele reconhece que o ministério, irmãos, ele é convocado, comissionado pelo próprio Deus. Ele é grato para com Cristo Jesus, que lhe fortaleceu e lhe considerou fiel, designando-o para o ministério. É o próprio Senhor quem o comissiona. Ele reconhece que a natureza evangélica, não é? Assim como o próprio Deus escolhe os seus para salvar, ele escolhe também os seus para exercer o ministério. E se nós olhamos para as características do evangelho, você percebe que quando Deus nos escolheu, quando Ele nos amou, Ele o fez por um motivo que nós não compreendemos. Não é pelo nosso próprio mérito, não é pela nossa própria habilidade, não é pela nossa descendência elevada. Ele o fez por causa do seu amor e do sábio conselho da sua vontade. E com o ministério isso não é diferente. Essa primeira característica, irmãos, deixa claro que o ministério é uma obra de Deus. A capacitação para o ministério é uma obra de Deus. Aqui ele louva a Deus que o tenha fortalecido. Ele louva a Cristo Jesus porque o fortaleceu e mais, porque o considerou fiel. É impressionante, irmãos, perceber que este homem foi chamado por Jesus Cristo ao ministério e nas circunstâncias em que ele foi chamado ao ministério. Não é porque ele não foi considerado fiel após uma longa jornada de capacitação, de abnegação, após uma longa jornada de dedicação, de introspecção, de meditação em um seminário teológico, em um ambiente específico para a formação de ministros e pregadores. Quando Cristo o comissiona, onde estava Saulo? Ele estava a caminho de Damasco, com uma missão específica, que era perseguir a igreja. Ele não estava buscando o fortalecimento espiritual para então tornar-se um instrumento poderoso nas mãos de Cristo. Ele estava buscando perseguir a noiva de Cristo, lançar nas cadeias os servos de Cristo, trazer à praça pública, para a vergonha pública, para o açoitamento. Então, quem o comissiona é o próprio Cristo. Ele o chama. E nós percebemos isso, irmãos, isso é
de singular importância, é de particular importância, porque muitos homens que adentram o ministério, eles acreditam que o seu ministério é fruto de alguma outra coisa que não a graça maravilhosa de Deus. Da sua própria capacidade, das suas próprias habilidades, ou seja, da sua descendência. Meus professores no seminário, eles tinham uma certa desconfiança com filhos de pastor. E eu acho justo, né? Eles perguntavam assim, quem é que é filho de pastor? Quase metade da turma levantava a mão. E eles falavam assim, é complicado. Quem foi que disse que filho de pastor é pastorzinho? Né? Não é porque é filho de peixe que necessariamente vai ter o mesmo ministério. Né? Isso para mim foi um pouco chocante, né? Mas eu tinha convicção, porque, eu não sei se os irmãos sabem, mas o comportamento de meus pais, ele foi completamente diferente do que se pode imaginar. Eles nunca trataram comigo a respeito do ministério. Jamais. Não forçaram, não brincaram, não fizeram indiretas. E eu sempre segui um caminho contrário ao ministério. E quando Deus me derrubou do cavalo, eu não estava perseguindo ninguém, mas estava perseguindo meus próprios planos e sonhos, eu falei com os meus pais. E eles disseram assim, finalmente. Eles não me forçaram, não me incentivaram, mas tinham essa expectativa. Não é? Então isso é muito importante, irmãos. Não é o homem, o seu caminho, a sua jornada, a sua descendência, não são estas coisas. O Senhor, Ele escolhe e Ele comissiona quem quer, de onde quer, e Ele mesmo capacita, fortalece e prepara. Os ministros e os pastores, eles não são frutos de um projeto de capacitação, ainda que a igreja local tenha uma formação teológica, busque um curso de capacitação de oficiais, busque um incentivo ao estudo da teologia. Vocação não é forjada em salas de aula, é o próprio Senhor que comissiona. Nós não negligenciamos a importância da capacitação teológica, a importância de que de fato haja um preparo, mas é Deus quem nos dá homens aptos para o ministério. É por isso que nas nossas reuniões de oração, há muitos anos, nós temos suplicado a Deus, Senhor, envia homens à tua igreja, homens aptos para o ministério, homens que amem ao Senhor, homens que sejam comprometidos com a tua palavra, porque nós cremos, assim como o apóstolo Paulo, que este comissionamento vem do alto. É Deus quem capacita, quem fortalece, quem considera fiel e que designa para o ministério. Isso, irmãos, se harmoniza muito facilmente com o Evangelho. Nós não fomos salvos porque somos os melhores cidadãos. Nós não fomos eleitos por causa da nossa habilidade, da nossa descendência abraâmica, porque somos filhos de Israel, porque somos judeus, porque fomos circuncidados. Não, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos amou e o motivo está afirmado nele. Ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Essa é uma característica, irmãos, que nos leva a louvar a Deus pela sua soberania. É Ele quem salva a quem quer, é Ele quem comissiona a quem quer. Isso repousa sobre o sábio conselho da sua vontade e não sobre a astúcia e a capacidade dos homens. Deus é soberano sobre a sua igreja, sobre o Evangelho e sobre o ministério. Ele chama, Ele capacita, Ele prepara. E nisso, irmãos, nós precisamos louvar a Deus e reconhecer a sua soberania. Existe uma outra característica que é importante no ministério do apóstolo Paulo, que ele vai deixar claro. Ele reconhece que foi Deus que o designou ao ministério, mas ele reconhece no versículo 13 algo que também é importante e que também tem uma característica evangélica. Quem foi que Deus chamou para o ministério, no caso do testemunho do apóstolo Paulo? Foi um bom homem? Não foi. Olha a descrição que ele mesmo dá de si. Ele diz assim, eu, que em outro tempo era o quê? Versículo 13, blasfemo, e perseguidor, e insolente. Você percebe que quando se usa essa expressão, não é, onde o i vai em cada palavra, ele está dizendo que ele não foi essas coisas de forma sequenciada, ele foi todas elas simultaneamente. Ele é blasfemo, insolente e perseguidor. Ele o foi desta forma, esta é a sua natureza. Ele não era
o homem mais apto aos olhos dos homens para o ministério. Muito pelo contrário, ele era um inimigo declarado de Deus. Um inimigo declarado do povo de Deus. E qual é a característica do evangelho que nós encontramos aí? Olha, Deus, ele usa pecadores. Para o ministério, Deus chama pecadores. Ele salva pecadores. Veja que esta é a máxima do versículo 15. Jesus Cristo salva pecadores. E no ministério não é diferente. E é muito importante que Timóteo entenda isso. Mesmo que Timóteo tenha nascido num lar cuja sua mãe e a sua avó lhe ensinaram as preciosas verdades do evangelho desde sua tenridade. Mesmo que o ministro seja filho de família evangélica e tenha crescido na igreja a vida toda, Deus usa pecadores para propagar o evangelho. Ele salva e usa pecadores porque ele não tem nenhuma outra matéria-prima para utilizar. Todo ministro precisa se recordar disso diariamente. Eu sou um miserável pecador. Eu sou um inimigo por natureza de Deus. E a sua graça me alcançou. A sua misericórdia. Por que isso é importante, irmãos? Hoje nós encontramos líderes que se esqueceram dessa característica. E eles se colocam numa condição de semideuses. De homens que não têm falhas, de homens que não pecam, de quando olham aos pecadores, os tratam com falta de piedade, com falta de compaixão. Eles que outrora cometeram as mesmas faltas, foram alvos do mesmo amor de Deus em Jesus Cristo. Eles não conseguem se compadecer e ter misericórdia, é porque eles não estão se recordando quem eles eram. Todo homem, irmãos, independente do seu testemunho, ele é um miserável pecador, merecedor de justa condenação. E Deus usa estes homens para a sua glória. Ele os fortalece, ele os considera justos, ele os designa, mas são homens e são pecadores. Não sei se você sabia disso, mas o seu pastor é um pecador. Né? Mas um pecador regenerado. E essa característica é a característica do evangelho. Quando Deus nos amou, quando Ele nos chamou, Ele não nos amou e nos chamou para que continuemos na mesma condição. Ele não nos entrega o seu precioso evangelho, Ele não faz resplandecer a glória do seu bendito Filho ante os nossos olhos, para que permaneçamos na mesma condição. Nós temos sim essa escolha da parte de Deus graciosa, mas temos também a capacitação da parte de Deus, para que agora exerçamos o nosso ministério em novidade de vida. Nós éramos pecadores, não podemos nos esquecer disso. O pecado está na nossa carne, é o nosso inimigo diário e constante, mas nós não podemos nos esquecer que o evangelho, a descrição do evangelho é essa: Jesus Cristo salva pecadores. Eu imagino que o apóstolo Paulo pensava nisso todo dia. Jesus Cristo salva pecadores, dos quais eu sou o principal. Todo homem de Deus precisa ter um profundo senso de pecado. Ele precisa reconhecer que tem os seus pés de barro. Quando o homem de Deus começa a confiar demais em si mesmo, começa a se encher da sua autojustiça, ele está no caminho para a destruição e no caminho para a ruína. Quando ele esquece quem ele é e esquece que a glória do ministério é de Deus, que se tem alguém que é digno de louvor, o trabalho é bem sucedido, a igreja está crescendo, está dando tudo certo, agora vai engrenar. A glória é de quem, irmãos? Não de um pecador, a glória é de Deus. Os homens são frequentemente tentados a, quando as coisas estão indo bem, considerarem-se dignos de louvor, mas não são. É Deus quem comissiona, que prepara e que redime, que restaura, que salva. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro: obtive misericórdia. Ele traz aqui, por exemplo, você observando o verso 14, que é Cristo Jesus, a sua graça transbordante, o seu amor que é manifesto a Ele. Este é o fundamento do seu ministério. Ele está dizendo, em outras palavras: Timóteo, se hoje eu sou ministro do Evangelho, se hoje eu prego, se hoje eu viajo edificando a vida das pessoas, se Deus tem me usado poderosamente, isso é porque Cristo, com seu amor, me alcançou.
Cristo, com a sua graça, me fez ver, abriu os meus olhos, e é por isso que eu prego hoje. Isso é maravilhoso, irmãos. Quantos e quantos homens não têm buscado o ministério por N motivos? E muitas pessoas afirmam, inclusive, né? Você quer ficar rico? Vira pastor, né? Como se, de fato, nós vivêssemos num país onde existem aquele ditado, pequenas igrejas, grandes negócios. E não se engane, esta brincadeira, ela tem um fundo de verdade. Quantos homens não têm ascendido aos púlpitos com o desejo de ser reconhecido e louvado por outros, com o desejo de, usando sim da fé das pessoas, obter patrimônio, isso é notório. Eles não têm o mesmo motivo para o ministério que o apóstolo Paulo tinha. Por isso que o ministro e Timóteo, que está aqui adentrando no ministério pastoral, jamais pode se esquecer de que o ministério pastoral, ele é completamente fundamentado na graça, na misericórdia, no poder de Deus. É Deus, no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia, que salva pecadores. Há uma afirmação, irmãos, eu não me recordo, mas é famosa, que diz que o evangelho é sobre um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Não é um homem bom falando de si mesmo. É alguém que é um pecador miserável, oferecendo aos outros do mesmo pão que ele recebeu. É compartilhando a mesma graça que ele alcançou. E este é o cerne do evangelho. E deve ser também o cerne do ministério pastoral. Timóteo, Deus te chamou para edificar a vida de outras pessoas, para manifestar o seu amor, para pregar com fidelidade, porque Ele é digno. Ele te chamou e te preparou. Porque o ministério tem essa característica. É um pecador regenerado, falando a outros pecadores a respeito da salvação que só Jesus Cristo pode dar. E nós olhamos hoje, irmãos, e nos entristecemos, porque as igrejas, em grande escala, não têm mais o evangelho como o seu foco. Não se fala mais sobre novidade de vida, sobre perdão de pecados. Não se eleva a Cristo e sua glória como de fato se deveria fazer. As igrejas se tornaram agências de pensamentos positivos, de autoajuda, igrejas que se tornaram verdadeiros comércios, onde você negocia com Deus. Se você fizer isso, fizer aquilo, campanha tal, compromisso tal, Deus vai ter que te dar isso, vai ter que te dar aquilo outro. A natureza do evangelho não é essa. É por isso que eu afirmo, irmãos, essas igrejas, elas não pregam e não vivem o evangelho. O evangelho não é isso. O evangelho é Jesus Cristo que veio ao mundo para salvar pecadores. E existe mais uma característica no testemunho do apóstolo Paulo que não podemos esquecer, não é? É que aqueles que exercem o ministério são eles mesmos prova viva da misericórdia e do poder de Deus. Paulo vai dizer assim, versículo 16: por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Aqueles que adentram o ministério, né, assim como Paulo aqui está inserindo Timóteo nesse ambiente, trazendo para ele instruções e compartilhando a sua própria experiência a respeito do ministério, ele vai deixar claro aqui que o ministro ele precisa ser o quê? Modelo. Ele vai dizer isso a Timóteo: torna-te padrão dos fiéis. E de fato, irmãos, é de entristecer, não é, as circunstâncias em que nós vemos a igreja evangélica brasileira, onde os líderes têm sido encontrados cada vez mais envolvidos com todo tipo de escândalo, de moralidade, de corrupção. Nós não podemos nos alegrar ao perceber que o nome de Jesus Cristo tem sido lançado na lama com esse péssimo testemunho, onde há uma total descredibilidade sobre o povo de Deus e sobre a palavra de Deus, por causa desse péssimo testemunho. Paulo está deixando claro aqui que ele mesmo é modelo,
ele é testemunho para que todos aqueles que se achegam ao Evangelho reconheçam o poder de Deus por meio da sua vida, do seu testemunho. Então o ministro ele precisa ser, ele mesmo, uma referência, um modelo que demonstre a graça de Deus e demonstre o poder de Deus pela sua vida, pela sua palavra, pelo seu testemunho. A graça de Deus precisa transbordar e os homens precisam ver: Deus é poderoso, Deus é bom, Deus é justo. Nós vivemos em dias de um evangelho que é vivenciado apenas externamente, um estético, uma cerimônia, onde os líderes eles foram colocados em um pedestal de quase semideuses, inquestionáveis, que não erram, que não falham. Alguns, inclusive, são soberbos, arrogantes, não descem no degrau mais baixo para falar com as pessoas mais simples. Isso não é uma característica de alguém que conhece o Evangelho. Eu falo isso, irmãos, porque eu vivi essa experiência no próprio seminário. Existem pastores e pastores, né? Existem pastores que têm uma profunda capacidade intelectual e ministérios maravilhosos, esplêndidos, e são praticamente inacessíveis, porque são muito requeridos, mas quando você tem a oportunidade de se achegar a eles, eles param, ouvem. A tua dúvida, por mais boba que seja, é importante. E eu vejo isso com muita clareza. Outros que tinham sim alguma formação acadêmica, mas que eram completamente soberbos e não conseguiam parar um tempo para falar com um estudante, né, com um calouro. Mas isso a gente vê no ministério, você reflete isso no ministério. Aquele que era humilde, ele tem florescido e abençoado a vida de muitas pessoas. E aquele outro que era cheio de si e arrogante, ele vai de igreja em igreja e não vai parar em lugar nenhum, porque ele não entendeu o Evangelho. O Evangelho não é sobre nós, irmãos. É sobre o que Cristo fez em nós. O ministério não é diferente. O ministério não é o lugar de você fazer a carreira, de você fazer o seu nome conhecido. Não é? E não se engane, o número de profissionais da fé tem crescido assustadoramente. Pastores que, sem piscar de olhos, estão desenvolvendo um ótimo trabalho na sua igreja local, mas recebem uma oferta financeiramente mais interessante e abandonam prontamente. Nós não estamos falando, irmãos, de um cargo na empresa, nós estamos falando do ministério pastoral. Nós não somos profissionais da fé, nós não buscamos autopromoção, nós buscamos a glória de Cristo. E é essa última característica evangélica que o apóstolo Paulo demonstra aqui no seu ministério, no versículo 17. Ao encerrar o seu testemunho, ele encerra com uma doxologia. Ao encerrar aqui o seu testemunho a Timóteo a respeito da sua vida, do seu ministério, da sua experiência com Deus durante a sua caminhada, ele vai dizer assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele está dizendo aqui que todo louvor e toda glória precisa ser dada ao Deus Todo-Poderoso. Este é o propósito do ministério. Ele foi salvo por Deus para isso. Reconhece que a glória do seu ministério, ela deve ser dada completamente a Deus. Que Ele é o autor, é aquele quem comissiona, Ele é o mantenedor, é aquele que capacita, e Ele é aquele que, por meio do seu poder, sustenta o ministério. Se existe um ministério eficaz, um ministério que é proveitoso, ele só existe por causa da graça e da soberania de Deus. O homem por si só, ele não pode produzir nada, nenhum fruto, baseado nas próprias habilidades de um ministro. Você pensa no Evangelho, isso fica muito claro. Você acredita que o Evangelho é somente uma série de conteúdos que, sendo compreendidos, eles tornam alguém evangélico? Você se engana. Você pode conseguir explicar com a maior clareza possível do mundo, e a pessoa entender todos os pontos da fé, pode entender o seu estado de pecado e tudo mais, mas se não é o Espírito Santo operando no coração, não há conversão, não há novo nascimento.
A eficácia do ministério, ela depende completamente da soberania de Deus, da sua graça. E é por isso que quando nós olhamos como pastores ao nosso ministério, e se há algum proveito, se há algo de bom, toda a glória, ela precisa ser dada exclusivamente a Deus. Todo louvor deve ser dado a Deus. Nós vamos encontrar em Apocalipse as igrejas que são cheias de si, soberbas, que acreditam que são ricas, quando na verdade são pobres. Quando nós deixamos de olhar para a verdadeira riqueza, que é o que Deus fez e tem feito por nós, e olhamos para os bens materiais, para o patrimônio e para o nome que temos forjado nesta terra, nós caímos em ruína. O propósito do ministério é o mesmo propósito do evangelho. Não pense que Deus salvou os homens para que eles sejam felizes. Não pense que Deus salvou os homens porque eles são legais. Deus salva os homens para a sua própria glória, para manifestar a sua benignidade, para manifestar a sua graça. Ele age por meio do evangelho para manifestar a sua glória. O plano redentivo de Deus, ele não tem o homem como centro, mas a sua própria glória. Ele se dá a conhecer para que a sua glória seja manifesta. E Timóteo precisa ser recordado disso, porque o ministério deve ter o mesmo objetivo. Qualquer homem que adentra ao ministério, ele precisa estar completamente comprometido com a glória de Deus. Isso é de fundamental importância, irmãos. Não é o nosso nome, é o nome de Cristo. Não é a nossa fama, o ministério não é sobre o pastor, mas é sobre a glória de Deus. E todo ministro precisa reconhecer isso. Senão, ele está fadado à tragédia, à ruína, à desgraça. E nós vamos ver, irmãos, então, partindo aqui do testemunho do apóstolo Paulo, nos versos de 12 a 17, nós vamos ver que existe algo na natureza do evangelho que também vai impactar a prática do ministério. Paulo demonstra aqui o seu testemunho e deixa claro como funciona o ministério, não é? Quem dá início, quem comissiona, quem capacita e a glória de quem deve ser buscada. Mas agora, no versículo 18, ele vai aqui trazer a Timóteo o dever do ministério, a prática do ministério. E nós vamos observar que existem também aqui similaridades com a própria característica do evangelho. Você vai perceber que o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo que ele tem como dever combater o bom combate. Veja aí o final do verso 18. Combate firmado nelas o bom combate. E quando você pensa no evangelho, você se recorda de que o evangelho, ele tem essa natureza combativa. O evangelho, ele não é algo com que o mundo facilmente se harmonize, que o mundo aceite, que o mundo ame, muito pelo contrário. O testemunho e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo deixam claro que o evangelho verdadeiro, quando pregado com fidelidade, ele vai provocar o quê? Ele vai provocar a ira dos ímpios. Eles vão se rebelar contra o Senhor. Jesus Cristo vai dizer: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Aquele que não aborrece pai e mãe e irmão e todo mundo por minha causa, este não é digno de mim. Sim, irmãos, o evangelho tem essa característica: o mundo odeia a igreja. Se você não percebeu isso ainda, você não conhece o evangelho. A Bíblia diz que todos aqueles que tentam viver piedosamente serão perseguidos. Se nós esboçamos o evangelho e buscamos viver de acordo com as palavras do nosso Senhor, de acordo com as suas leis, com os seus sábios preceitos, o mundo vai nos odiar, irmãos. E essa é uma característica do evangelho. É por isso que o ministério, ele é visto como um combate. O ministro, ele não está indo passear de férias, ele está indo para a guerra. Ele está indo anunciar as boas novas de salvação num mundo que odeia o seu Senhor. Então o ministro não pode se esquecer disso. Pregar o evangelho é entrar num campo de batalha. É estar comprometido com algo mais elevado.
do que a sua própria segurança. Nós estamos falando de um país onde há liberdade religiosa. Mas imagine os ministros que estão hoje pregando em países da cortina de ferro, em países de regimes políticos que não permitem o culto a Cristo. Esses pastores diariamente colocam a glória de Cristo acima da sua própria segurança. Eles colocam o seu compromisso com o reino de Cristo acima das suas próprias vidas. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Olhe para a vida dele, que foi tantas vezes aprisionado, outras apedrejado por causa de Cristo. É um combate. Nós não fomos chamados para o conforto, para o luxo. Nós fomos chamados para nos gastarmos por Cristo, para irmos até o sangue, se necessário for, para que o evangelho de Cristo seja proclamado, para que o seu reino cresça. Nós não buscamos e não devemos buscar recompensas enquanto estivermos no combate. Nós aguardamos sim o dia em que o combate terá fim, mas nós não estamos buscando recompensas nesta terra. Nós buscamos recompensas na eternidade. Percebe? Essa característica do evangelho é notável também no ministério. O evangelho, sim, ele produz combate, luta. Outra característica que torna-se dever do ministro, e Paulo aqui orienta Timóteo sobre esse dever, é a manutenção da fé. Ele fala, você tem que combater o combate, e no verso 19 ele diz, mantendo a fé. E esse é um ponto fundamental. É um ponto que ele inicia a sua carta dizendo para que não se pregue outra doutrina. Então, dentre os deveres do ministério, nós temos algo que é de extremo valor, que é algo que é essencial ao evangelho. O que é? A objetividade da fé. A nossa fé, ela foi revelada, ela é clara, ela não é subjetiva. Então existe a necessidade de que o ministro tenha um verdadeiro compromisso com a manutenção da fé, que seja uma fé pura, que seja uma fé bíblica. Isso é inegociável no ministério. Os ministros que são comissionados por Deus, eles precisam preservar, manter pura, conhecer, ensinar a doutrina fiel das Sagradas Escrituras. E pense muito bem sobre isso. Algumas pessoas, inclusive crentes, toleram, até tem um certo grau de tolerância com as heresias, com os erros doutrinários. Aceitam como se fossem normais, como se não fossem danosos. E gradativamente, o abandono da verdade, a negligência a respeito do conhecimento das Escrituras tem feito com que a igreja esteja sendo destruída de dentro para fora por falta de conhecimento. Por negarem a fé, por abandonarem a fé. Quantos e quantos irmãos não chegaram à maioridade, vivendo dentro das igrejas, e hoje não podem objetivamente expressar aquilo que creem, não conhecem o Cristo que professam amar, não sabem os seus preceitos, não reconhecem o seu Senhor. Se em suas orações fosse necessário louvar a Deus pelos seus poderosos feitos, eles não saberiam listar. Então isso para nós, irmãos, é fundamental. Para uma igreja que escolhe um ministro, algo de fundamental importância é isso. No que você crê? Qual é a tua base doutrinária? Esse é um ponto inegociável, irmãos. Paulo vai dizer, se referindo aos irmãos da Galácia, que se viesse após ele outro, pregando um outro evangelho, Paulo não analisa não, ele diz, maldito. Ele vai dizer, mesmo que um anjo do céu venha e traga outro evangelho, maldito. Se eu mesmo retornar e trouxer outro evangelho, maldito. Isso é, meus irmãos, o fundamento sobre o qual a igreja está edificada, a revelação, a palavra de Deus. Então isso é inegociável no ministério. Quantos e quantos homens, porque estão ascendendo, na mídia, pastores que eram desconhecidos, estão ficando famosos, e a fama tem um preço. Você não pode dizer tudo, porque você vai perder seguidores. Quantos e quantos homens não têm mudado o seu discurso, mudado a sua fé, para continuarem relevantes para um mundo que é inimigo do evangelho? Não sei se você já assistiu, tem um vídeo no YouTube que se tornou famoso,
que é Silas Malafaia contra Silas Malafaia. E você vai encontrar a pregação de um jovem pastor e a pregação de um pastor agora, que o tempo passou e as doutrinas que ele defendeu, doutrinas bíblicas, centradas no Evangelho, hoje ele distorceu completamente o seu ministério. Se tornou bem-sucedido como líder religioso, tem a sua própria denominação, tem seu nome, tem riqueza, mas negociou sua fé. Abandonou aquilo que é mais precioso, a fidelidade doutrinária, a fidelidade a Deus. O ministério não é sobre ter muitos seguidores, ter uma conta gorda, é sobre manter-se fiel a Deus. Você pode morrer com a mão na frente e outra atrás, só com os irmãozinhos da igreja, cada um jogando uma pá na sua cova, mas se você permaneceu fiel até o fim do seu ministério, você recebe das mãos do Senhor a coroa da vida. E essa é a recompensa, irmãos. Este é o alvo do ministro que combate o bom combate, é preservar a doutrina fiel. E uma última característica, que não é menos importante, é a boa consciência. O evangelho que nós cremos, que é combativo, o evangelho que nós cremos, que é objetivo, que é revelado, ele também é um evangelho redentivo. Você pode conhecer todas as teses da teologia sistemática, se o evangelho que você prega, mesmo sendo fiel, ele não transforma primeiramente a sua vida, você tem um problema grave como ministro. Você está pregando condenação para si mesmo. Já pensou? O homem anunciando a salvação, ao mesmo tempo está colocando juízo sobre a sua cabeça, porque conhecendo o evangelho, ele não crê. Esse evangelho que pode salvar e redimir os seus ouvintes é ineficaz ao seu próprio coração. Então por isso é necessário que o ministro ele tenha não apenas uma fé pura, mas ele vivencie de forma experimental essa fé que ele professa, que ele anuncia e que ele prega. Boa consciência é isso, irmão. Sabe o que é boa consciência? É você ter paz na relação entre o que você faz e o que você crê. Muitos homens ensinam a verdade, mas fazem o que é errado. Isso não é boa consciência. Ensinam e conhecem o caminho, estão dizendo, sigam a Cristo, mas eles mesmos estão tomando outro caminho. Que tragédia, que ruína. É como você morrer dentro do hospital, tendo tudo à sua disposição, ouvindo o evangelho dominicalmente, tendo o convite ao arrependimento, tendo a manifestação da glória e da graça de Deus, mas a consciência não está em paz, porque mesmo conhecendo a verdade, o coração permanece endurecido e escravizado pelo pecado. Eu falo isso, irmãos, sobre os ministros, mas falo também sobre a igreja de um modo geral. Quantas e quantas pessoas não conhecem o conteúdo do evangelho, não têm ouvido boas pregações, têm sido constantemente alvos de pregação fiel, conhecem a graça de Deus de ouvir, mas não a vivenciam de forma experimental. Consideram a Deus como se fosse um ídolo morto, do qual você vai uma vez por semana vê-lo. Mas o nosso Deus não é como os deuses dos homens. Ele não quer de ti apenas uma profissão verbal da tua fé. Ele não quer somente que você tenha um conhecimento técnico a respeito do que é o evangelho. Ele quer que você se renda a ele completamente. Teu coração, a tua vida, tudo isso deve ser abarcado pelo evangelho, transformado, redimido. O evangelho tem essa característica, irmãos, ele é redentivo. Ele transforma homens ímpios em instrumentos preciosos nas mãos de Deus. Paulo é testemunho disso e ele adverte a Timóteo sobre esse mesmo dever. E por fim, irmãos, existe um risco que é evidenciado aqui nos últimos versos. Quando nós negligenciamos, irmãos, esse caráter evangélico, quando nós olhamos para o ministério e não entendemos que ele é iniciado e sustentado por Deus e para Deus, quando nós olhamos para o ministério como se fosse uma atividade qualquer,
da qual você obtém o seu sustento. Quando nós negligenciamos a fidelidade às Sagradas Escrituras, negligenciamos também o caráter redentivo do Evangelho no ministério, nós corremos um grave risco de estarmos caminhando para justa condenação e para a destruição das nossas próprias almas. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a própria Escritura deixa isso claro. Nós sabemos que no último dia alguns vão dizer: Senhor, no teu nome eu fiz milagres, no teu nome eu curei, eu expeli demônios. Você não acha que é um ministério bem sucedido? Ele expelia demônios, ele fazia sinais e prodígios. E Jesus Cristo vai dizer o que a estes homens? Eu não vos conheço. Quando nós entendemos que o ministério pastoral, ele é algo que o Senhor trata com particular cuidado e zelo. Quando nós acreditamos que é algo que está desconectado do conhecimento de Deus e achamos que é uma atividade meramente humana, denominacional, quando nós esquecemos que aquele que está nos céus e que conhece todas as coisas e sonda mente e coração, é a Ele que nós prestamos conta, quando nós nos esquecemos disso, nós estamos em grave risco. O texto vai dizer que alguns, no versículo 19, que rejeitaram especialmente a boa consciência, e aqui eles vão ser nominados, Himeneu e Alexandre. Eles negligenciaram a boa consciência, eles negligenciaram o bom testemunho da fé. Eles estavam no ministério, negligenciaram esse caráter redentivo da integridade no ministério. E o que aconteceu com eles? Eles naufragaram na fé. Quando nós falamos sobre o ministério, eu digo novamente, irmãos, é uma questão de vida e morte. E não apenas de como nós podemos ser usados por Deus para salvar outras pessoas, mas também sobre a nossa própria salvação. Quando nós nos colocamos ao serviço de Deus, nós não podemos negligenciar o Evangelho. Quantos e quantos líderes tomaram a atividade ministerial como uma rotina profissional? Eles leem as Escrituras somente quando tem algum trabalho a fazer, quando vão pregar ou preparar um sermão. Eles encaram algo que é tão belo e precioso como algo corriqueiro, a Bíblia Sagrada como um livro comum. E eles não têm mais a sua consciência atenta, porque eles vivem em contínua prática de pecado e simultaneamente exercem o ministério. Eles estão semeando a sua própria destruição, a morte eterna de suas almas. Eles podem enganar a todos os seus ouvintes, e não são poucos. Você percebe que nessas denominações, especialmente, há um número abundante de membros que cada vez mais buscam ouvir as mentiras da boca destes falsos mestres. Mas não se engane, estes homens estão carregando sobre si grande condenação, estão alimentando a destruição das suas almas, estão naufragando na fé. E hão de receber do Senhor, irmãos, justa condenação. Não apenas do Senhor. Eles devem receber esta justa condenação, inclusive da própria igreja. Nós não podemos, irmãos, ser coniventes com ministros que abandonaram o Evangelho, a prática, a fidelidade. Paulo vai dizer que o que foi que ele fez com Himeneu e Alexandre? Ele entregou a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. O que a igreja fez com estes homens, irmãos? Não mandou para o inferno literalmente, não. Eles foram excluídos da comunhão dos santos, eles foram expulsos da igreja por causa das suas práticas. E infelizmente, irmãos, as igrejas evangélicas têm passado pano para ministros que têm vivido na iniquidade, no adultério, na prostituição, na corrupção, que têm roubado, que têm levado a vergonha ao nome do Evangelho, que têm trazido vergonha ao nome de Cristo. Nós não podemos tolerar este tipo de conduta, porque eles estão semeando para a sua própria destruição.
e devem ser combatidos, como de fato a Escritura ensina, como falsos mestres. Devem ser exortados, mas rejeitando a disciplina, eles devem ser excluídos. O que a igreja faz hoje? O pastor fez errado, negou, não se arrependeu, não confessou, negou, até que a prova se tornou irrefutável. Aí ele confessa e diz que está arrependido. Ao invés de ser encaminhado para um processo disciplinar, de tratamento, de constrangimento mesmo, porque o pecado público ele precisa ser publicamente anunciado e tratado. Não. Panos quentes, muda ele de lugar. E ele vai para outro lugar fazer mal ao rebanho de Cristo novamente. Não é isso que nós esperamos na igreja de Cristo. Estes homens precisam ser disciplinados, corrigidos. Se houver arrependimento, louvado seja Deus por isso. Se não houver, eles precisam ser retirados do meio do povo de Deus. É um caráter do ministério pastoral que a Escritura enfatiza e que é muito importante. Os malfeitores, os falsos mestres, eles precisam ser retirados do meio do rebanho. Eles não podem ser tolerados. Mesmo que as igrejas deles sejam as mais ricas, que eles sejam os mais influentes, que eles tenham uma linda trajetória, mas se eles estão trazendo vergonha e blasfemando contra o nome de Cristo, eles precisam ser retirados do meio do rebanho. Irmãos, que Deus nos ajude a compreender a beleza do ministério e da vida cristã. É o evangelho que é revelado. Os nossos líderes e pastores, eles, assim como nós, são pecadores e carecem da mesma graça, carecem do mesmo favor, e eles precisam especialmente das orações da igreja, que a igreja ame os seus pastores e que seja séria no que diz respeito ao ministério. Não é apenas um funcionário da igreja, não é apenas uma relação profissional. A igreja deve buscar a glória de Deus. O ministro precisa buscar a glória de Deus. Se tem algo que resume bem o ministério pastoral, é exatamente isso. Ele está firmado no evangelho. E o evangelho é o poder de Deus. Ele precisa ser vivenciado no poder de Deus, fundamentado no poder de Deus e buscar em todas as coisas a glória de Deus. Esse é o nosso propósito como ministério, mas é o propósito da vida cristã. Foi para isso que nós fomos salvos. Foi para isso que Cristo foi entregue por nós. Esse é o propósito da vida cristã, a glória de Deus. E se nós nos indignamos com o pecado dos nossos líderes, devemos nos indignar também com os nossos próprios pecados. Se você ainda é aquele crente que pensa que você pode ir para um lugar que o seu pastor não pode ir, você está enganado. Se o seu pastor não deve estar lá, por que você está? Já pensou? Não, o pastor não pode ir nesses lugares. Qual a diferença? É porque é mais escandaloso. Mas será que um crente estando no mesmo lugar não é igualmente escandaloso? Irmãos, nós precisamos compreender a importância disso. Não são apenas os pastores que foram chamados para ser fiéis e santos. A igreja foi chamada para ser fiel e santa. A igreja foi chamada para preservar a sã doutrina. A igreja foi chamada para a glória de Deus. A igreja foi chamada para um compromisso que coloca a glória de Cristo acima dos seus próprios interesses. Nós, como indivíduos, devemos estar profunda e verdadeiramente envolvidos com o crescimento do reino de Deus e com a glória de Cristo. Se nascemos de novo, se fomos alvos deste maravilhoso evangelho, este deve ser o nosso compromisso, o compromisso da nossa vida. Vamos orar? Santo Deus, Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, porque o teu evangelho, ó Pai, é precioso. É a maior declaração da misericórdia, do amor e da glória de Deus. E é este evangelho, ó Deus, que sustenta as nossas vidas. Nós vivemos, ó Deus, para Cristo, e é o que diz em tua palavra: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Que seja de fato este o nosso desejo, ó Pai, de em todas as coisas buscarmos a glória do Senhor. Que o Senhor opere, ó Deus, na vida da tua igreja, transformando, ó Deus, a mente e os corações pela palavra.
colocando em nós, ó Deus, um profundo desejo pela glória do Senhor. Que o mundo não seja, ó Deus, aquele que move as nossas paixões, que os vários, ó Deus, distrações, que as várias distrações, que as recreações, que as sugestões que o mundo nos oferece não nos consumam, não ocupem, ó Deus, o lugar de primazia em nossos corações. Ó Pai, que a glória de Cristo esteja entronizada, ó Pai, como o principal e o verdadeiro objetivo das nossas vidas. Para todos nós, ó Deus, que nascemos de novo, ó Pai, move-nos, ó Deus, move-nos para que tenhamos uma vida santa, uma vida cheia do Evangelho, uma vida que transborde de graça e que possamos, ó Deus, por meio do nosso testemunho, assim como o apóstolo Paulo encoraja Timóteo, possamos pelo nosso próprio testemunho manifestarmos graça às pessoas à nossa volta. Pela nossa vida, pela nossa palavra, pelo nosso combate, pela nossa fidelidade, pelo nosso testemunho, possamos, ó Deus, propagar as boas novas de salvação, o precioso Evangelho de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.